Olá, boa tarde. Tudo bem, domingueiros e domingueiras? Como estamos neste domingo chamado de carnavalesco? Tudo bem? Espero que sim. Espero que a gente aproveite esse domingo para pelo menos pensar um pouco melhor sobre algumas coisas, como por exemplo, amar o inimigo. Como assim, né? Normalmente a gente se coloca desse jeito. Jesus disse que a gente ame o inimigo, mas como assim? É o que a gente vai tentar conversar hoje aqui, eu, você, vamos aqui papear um pouco acerca deste assunto, para ver se pelo menos a gente encontra uma boa motivação para este amor maior, não é que não é aquele amorzinho qualquer que a gente se envolve, se apaixona, que tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é divino e maravilhoso, como dizia a canção do Caetano Veloso. Na realidade, tudo é divino e maravilhoso, sim, mas nem sempre a gente age como se fosse. O tema de hoje é exatamente para a gente aproveitar todo esse clima que muita gente considera clima de festas. Infelizmente, alguns usam isso de uma forma não muito apropriada, o que é uma pena, mas para nós que aqui estamos, será um bom motivo da gente refletir melhor. Muito bem, estamos aqui em nome do LEAN, Lar Espírita Alvorada Nova, que fica no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, que é uma cidade colada aqui com Natal, né? Faz parte da Grande Natal. O LEAN é esta instituição que já é muito conhecida mesmo fora do nosso estado, por conta da qualidade dos serviços que ela presta. Nós temos os nossos idosos que residem conosco, inclusive foi graças a eles que nós ganhamos este nome de lar, e não qualquer um outro, mas sem menosprezo nenhum, mas aqui a gente procura ser um lar para essas criaturas que vivem conosco. Mas temos um monte de atividades, né? Temos atividades com a juventude da redondeza, temos atividade com a infância, trazendo boas explicações e boas vivências espíritas para todos eles. Temos mensalmente um café cultural que era para estar acontecendo hoje, era para ter acontecido hoje, primeiro domingo de março, mas na realidade só vai acontecer no segundo domingo, porque este sendo o carnaval, a gente previu que não seria fácil o acesso para as pessoas, principalmente porque aqui em Natal, quando dá esse período de carnaval, quase todo mundo vai para as praias, vai para o interior, então fica muito pouca gente na cidade. Seria difícil dizer às pessoas, não vão tirar suas folgas aí de 3, 4 dias, fiquem aqui só para ir ao café. Então, reconhecendo essa dificuldade, a gente transferiu o café cultural para o próximo domingo, que eu espero que você esteja aqui e vá conosco, né? Começa, você sabe, às 8 horas da manhã. Então, hoje, nós estamos aqui para fazer a nossa domingueira e eu espero que a gente entre aqui nesse período carnavalesco com muita alegria e com muito boas reflexões. Quero lhe convidar para nós fazermos a nossa oração de início, onde a gente procura elevar mais ainda as frequências, as vibrações, os campos fluídicos que nos envolvem. Deus Pai amado, aqui estamos novamente sob as tuas bênçãos, procurando viver da maneira mais íntegra, mais tranquila e mais harmoniosa possível o nosso dia, a nossa vida.
Sabemos que temos muito as tuas bênçãos, mas sempre pedimos que os anjos do bem estejam conosco, favorecendo-nos boas reflexões, boas companhias, bons momentos de engrandecimento espiritual. Confiantes nisto, pedimos a tua permissão para iniciarmos a nossa Domingueira do Leão. Que assim seja. Então, vamos começar aqui o nosso tema, e eu gostaria de dividir com vocês algumas imagens, que não serão imagens físicas, mas imagens mentais, para a gente se posicionar bem no que a gente vai debater. E eu queria começar, que é uma prática não muito comum, pelo menos minha, começar por uma citação lá do Antigo Testamento, que está no Levítico, mais precisamente capítulo 19, versículo 18, que diz assim: não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui já tínhamos aqui a semente da grande mensagem que viria depois com Jesus. Por que eu digo só a semente? Porque aqui está dizendo assim: não procure nem vingança, nem guarde rancor com alguém do seu povo. Como a dizer, se for de outros povos, isso se a gente reduzir seria assim: nem guarde rancor, nem se vingue de pessoas da sua família, do seu laço sanguíneo. Percebe? Mas se for de outras famílias, aí já é outra história. Então veja como a ideia que a gente pode ter de que num determinado momento do nosso progresso espiritual, as leis ainda eram assim restringentes, né? Não, se você se resguardar na sua família, não, mas depois, vamos lá, vamos evitar que a gente se contrarie com o nosso povo. Vai chegar o momento em que Jesus vai dizer: ame a tudo e a todos. Ou seja, até nisto, a gente vai vendo que tudo é uma linha progressiva. E que quando a gente não entende, não percebe e não entra nesta linha, a gente já começa a retardar os passos. Foi por isso que eu quis começar lá no Antigo Testamento, porque lá a gente tem essa mensagem que chega bem próxima da mensagem de Jesus, mas ainda não é a mensagem de Jesus. Deu para perceber, né? Então, muito bem, agora vamos para Jesus. E em Jesus eu vou buscar 3 citações. A primeira em Mateus, no capítulo 22, versículo 39. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Opa! Mas aqui não estaria Jesus dizendo que o próximo é aquele que está perto, portanto, me é familiar, me é do meu círculo também? É óbvio que alguém que já tenha uma leitura do evangelho mais depurada vai dizer: não, Jacó, peraí, também não queira entender desse jeito, porque esse amor ao próximo é algo muito mais amplo, até porque o próximo não é só quem está perto. O próximo, não é só quem é de perto, mas é de quem está perto. Então quer dizer que quem está longe eu não amo. Não, não é isso, Jacó, não complica, entende? Mas a gente vai colocando essas coisinhas para que a gente reflita. Não é para provocar apenas, é para que nós reflitamos sobre o que é bom, o que talvez não seja tão bom, o que poderia ser melhor. Já em Marcos, no capítulo 12, versículo 31, ele diz a mesma coisa, acrescentando, não é nem acrescentando, né? Que o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Não há outro mandamento maior que estes dois. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro, ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente chega nesse acréscimo que foi feito por Marcos, a gente há de parar e refletir assim, espera lá. O segundo, que é semelhante ao primeiro, ou seja, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo como a si mesmo. E lá em Marcos ele acrescenta, não há nenhum outro mandamento maior do que estes. Ora, amar a Deus sobre todas as coisas é como amar ao próximo. Vamos agora colocar o próximo numa outra figura. Quem é o próximo? É quem está perto. É. Mas e quem está longe e você ama? Também está perto, porque está dentro de você. Dá para perceber isso? Então você tem um grande amor de sua vida que viajou por algum motivo. Você deixa de amar? Não. Portanto, está perto, porque está dentro de você. Concorda? Ótimo. Agora pensemos assim. E alguém que eu tenho muita raiva. Quando eu escuto aquela música, quando eu vejo aquela coisa, quando alguém fala nesse tom, quando isto me acontece, me vem logo aquela figura na minha mente. Essa figura está longe ou está próxima a você? Uau! Será que Marcos percebeu essa nuance e aí acrescentou isto no versículo? Não há nenhum mandamento maior do que este, que é amar a Deus e ao próximo. Ah, mas está escapando aqui. Ele disse amar ao próximo como a si mesmo. Vamos pensar aqui fisiologicamente. Veja lá. Eu, quando amo alguém, e que me encontro com esse alguém que eu amo, como é que é o tipo de descarga de elementos químicos no meu corpo, produzidos pelos comandos sinápticos, dos comandos neurais do meu cérebro? Aí a gente já ouviu falar em serotonina, a gente já ouviu falar em dopamina, aí a gente já ouviu falar em tantas coisas que são maravilhosas. E essas coisas maravilhosas geram ótimas sensações, e nessas ótimas sensações renovam todo o sistema celular do nosso corpo. Uau! Então eu amo como eu me amo. Eu tenho que sentir esta emoção, em vez de sentir aquela emoção quando eu me lembro daquela outra pessoa. Opa, e quando eu me lembro daquela outra pessoa nesse tom, o que acontece? O que de novo as sinapses cerebrais minhas vão agora liberar para o meu corpo? Que tipo de comando? Uau! Olha só como é sábia essa indicação. Ama-te como tu te amas a ti próprio. Se eu me amo, eu tenho que ser prazeroso comigo. Eu tenho que estar grato. Imagina uma pessoa dizer assim, eu prefiro morrer. Que tipo de amor você tem que prefere morrer? Você está amando erradamente? Porque quando eu quero morrer, é porque eu estou com alguma dor lá dentro ou lá fora. Então, tudo isto estrutura um momento, vou chamar assim, um momento conjuntural que pode ser altamente depressivo nas minhas estruturas. E aí vamos, estruturas emocionais, portanto, vai mexer nas minhas estruturas nervosas, que vai mexer no meu sistema imunológico e que vai abrir graves probabilidades de elementos que estão contidos em mim mesmo e que deveriam ficar contidos, começarem a se expandir e a me prejudicar. E Lucas, capítulo 10, versículo 27. Respondeu-lhe o homem,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas agora foi longe, mas foi muito longe. Porque ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Era essa a síntese que a gente tinha em Mateus e Marcos. Mas Lucas diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todos os teus sentimentos, de toda a tua alma, vamos colocar aqui, de todas as tuas conexões físicas e psíquicas, de todas as tuas forças, portanto, com um empenho consciente, e de todo o teu entendimento. Ou seja, inclusive, todas as potências intelectuais que eu tenha, é assim que eu devo amar a Deus. E aí, como um complemento a isso, amarás o teu próximo como? Porque ele poderia também ter colocado aqui, já que ele especificou tanto, parece que não ia ficar incompleto se ele dissesse tudo isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo. Mas não. Alguém não poderia ficar de fora, porque ele já estava dizendo, né? O teu coração, a tua alma, as tuas forças, o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Como toda essa referência. Uhum. Que bacana, não é verdade? Mas, Jacó, você está esquecendo um detalhe muito básico. O estudo que você disse que ia fazer com a gente hoje era amar o inimigo. E você está aqui só colocando assim, se não fosse aquela do Levítico lá, dizendo que a gente nem se vingue, nem guarde rancor de alguém do nosso povo, as outras 3 citações de Mateus, de Marcos e de Lucas são somente para que a gente ame o próximo. Mas sem a gente termina fazendo vista grossa. Quem é meu próximo? A pessoa eu nem conheço. Sim, mas às vezes a gente nem conhece. Mas vamos lá. Você tem um time de futebol de sua predileção. E tem o grande time adversário do seu time de predileção. E no seu time tem todo mundo você admira, mesmo que você queira trocar uma peça ou outra, você acha que tem os melhores. Mas o outro time tem alguém que é chamado de o carrasco, que é quem mais faz gol no teu time. Este moço, você, que relação tem com ele? De amor ou de ódio? Mas você não o conhece, ele nunca fez mal a você, ele nunca tratou com você, talvez ele nem saiba da sua existência. E você guarda rancor. Como assim? Que tipo de energética é essa que a gente desenvolve dentro da gente para criar uma situação dessa? Ah, mas você não gosta de futebol, então esse exemplo não valeu. Tá bom, então você gosta de novela? Pois. Você fica com raiva de alguém da novela? Fica. Mas com raiva muito brava? Por quê? Você não sabe que aquilo é uma história? Você não sabe que aquilo tem começo, meio e um fim, e que no final vai aparecer lá a frase, tudo isso não passa de uma ficção e que não guarda relação com a vida real? Por que você guarda bem-querer e rancores assistindo uma novela, um filme? Por que a gente faz isso? Porque parece que a gente ainda não sabe identificar o que é o próximo. Percebe comigo isso? Às vezes a gente tem muita dificuldade de ver quem é o próximo. A gente acha que o próximo é quem está próximo, mas é um próximo que a gente não gosta, a gente termina desconsiderando, não, essa coisa daí eu não quero nem saber, ou seja, é como se não existisse. Só que isso é uma defesa fuga. Entendeu? A gente se defende porque não quer trabalhar o inimigo. E uma fuga, porque se ele não é o meu próximo, eu estou livre. Mas aí vem alguma coisa a mais.
é quando a gente chega no nosso inimigo. Vamos lá. Mateus capítulo 5, eu vou ler todo, versículos 20 e 43 a 47, tá? Vou fazer aqui um salto para não ficar tão longo. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha, então eu tenho que ter uma justiça que seja maior do que a justiça daqueles homens que eram tidos como a fonte de justiça da época, que eram os escribas e os fariseus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ou seja, isso foi dito lá atrás. De uma certa forma, se a gente pegar aquele Levítico que a gente leu ali, de uma certa forma isso estava um pouquinho ali, mas tinha coisas mais contundentes. Mas não vamos entrar nesse ponto. Eu, porém, vos digo, isso era Jesus, tá? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz que o sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Aqui a gente chegou na questão do amai a vossos inimigos. Como? É muito difícil, qualquer um alega isso. E se alguém me pergunta, eu digo, é difícil. Bom, é tão difícil que não dá para a gente amar o inimigo. E me perguntam, eu digo, bom, é difícil, mas não é que não dê para amar. Talvez a gente não tenha sabido ou não tenha feito o exercício para amá-los. Mas qual é o exercício para a gente chegar lá nesse ponto? Eu, quando jovem, eu fui professor de matemática. E a matemática, desde menino, sempre me fascinou, porque como é interessante que praticamente em tudo tem matemática, e a matemática era sempre foi colocada como uma disciplina que deixava a grande maioria da sala desconfortável, tanto enquanto eu era aluno, como enquanto eu era professor. E eu, na minha cabeça, queria fazer assim. A matemática ela tem que ser harmoniosa. E aí, quando a gente fala de harmoniosa, eu vou juntar uma outra realidade minha da época. Além de matemática, que eu gostava e que eu fui professor, eu gostava de música. Ouvia muita música na minha juventude, na minha infância, inclusive. Sempre que eu podia, eu estava ouvindo música. E, a duras penas, eu aprendi a tocar violão. Por quê? A duras penas. Porque a minha mãe achava que uma pessoa que fica tocando violão é uma pessoa sem futuro. O violão não dá futuro para ninguém. Então, ela queria que o filho dela fosse alguém que se prestasse para alguma coisa. Logo, eu não podia estudar violão. E eu pedia muito, mãe, deixa eu estudar, eu garanto a senhora que isso, mas minha mãe era muito dura quanto a isso. Você tem muitas outras coisas para estudar. Então, eu consegui um violão e eu fui aprendendo a tocar violão, olhando uma pessoa tocando, prestava muita atenção. Se eu ia em algum lugar e tinha alguém tocando,
eu ficava visando apenas o braço do violão e as duas mãos, né? Então, quando eu chegava em casa, eu tentava repetir aquilo e aprendi a tocar muitas músicas desse jeito. Só que era um método lento, por quê? Porque nem todo dia eu estava vendo gente tocar violão. Além dos erros que a gente comete, né. Aí eu comprei um dia um método que tinha somente as posições básicas, então aprendi agora as posições básicas, até que um dia surgiu a chamada que lá em casa chamavam de as revistinhas de músicas. E aquelas revistinhas vinham com a letra da música e as posições básicas dos acompanhamentos, né. E foi ali que eu aprendi, que eu dizia que eu aprendi, que na realidade eu nunca aprendi, né, eu tocava, batia no violão, mas vamos lá. Mas um dia eu tenho um amigo que ele era músico profissional e ele era músico exatamente de violão e guitarra. No primeiro papo que eu bati com ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci: "Jacó, a coisa mais bonita da música é a matemática". Eu disse: "Como assim?". Ele disse: "Olha, os acordes, eles obedecem leis matemáticas". E aí ele começou a me mostrar, né, como era que eram formados os acordes, qual era a lógica, qual eu digo: "Uau! Olha que conexão, matemática, música, tudo encaixado". Muito bem, passa-se o tempo, eu já praticamente adulto, fazendo algumas palestras e de vez em quando eu dizia assim: "Nossa, essa palestra ela tem uma coisa de muito interessante, que coisa mais interessante nessa palestra". E eu dizia isso, eu me limitava, que era interessante, tanto palestras algumas que eu fazia, mas muitas que eu ouvia. Eu dizia: "Poxa, essa palestra teve alguma coisa interessante". E eu às vezes ficava procurando o que era que tinha sido interessante, e era meio que abstrato, eu não sabia dizer: "Não, essa história mas a história o bonito da história foi ela estar encaixada". Não era a história em si, porque só a história talvez não fosse tão importante, ou a história poderia até ser engraçada ou mesmo, reflexiva, mas como é que ela encaixou? Então as boas palestras eram feitas de bons encaixes. E aí eu digo: como a música. Tem muitos acordes bonitos, mas você não pode colocar um acorde numa música só porque ele é bonito. Porque se você colocar um acorde bonito fora de uma sequência, aquilo vai gerar uma dissonância, vai gerar uma redundância, um absurdo musical e enfim, né. E muito bem, eu comecei a um dia a descobrir que uma coisa muito bonita que eu achava em muitas palestras era a matemática. Eu digo: "Uau, essa palestra ela foi desenvolvida parecendo uma equação matemática". Eu não podia dizer isso, por quê? Porque a maioria das pessoas não gostam de matemática, então se eu dissesse: "A palestra foi tão bonita que parecia uma equação matemática", eu estava desconsiderando a palestra. Mas quando eu via desse jeito, era ver como era que tudo se encaixava e nada ficava fora do lugar. E às vezes eu assistia ou mesmo eu fazia algumas palestras, quando terminava a palestra eu disse: "Nossa, ficou faltando algum pedaço". Ou seja, a equação até eu cheguei no resultado, mas foi forçado demais o encaixe. Enfim. E um dia eu fui convidado para falar sobre amar os inimigos. Exatamente esta passagem de Mateus que eu li agora. E aí eu lá estava, né, amai os vossos inimigos. Eu disse: "Nossa, que coisa difícil, é muito difícil". E aí eu me perguntei: "Como assim? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Isto tudo é muito complicado". E eu precisava ter uma resposta de como amar o meu inimigo. Eu disse: "Nossa, mas Jesus, eu acho isso", meus pensamentos, né, ninguém pensa assim, mas era a minha cabeça meio obsidiada ou obtusa, né, que pensava, né: "Nossa, essa de amar os inimigos, Jesus exagerou, não precisava tudo isso não, bastava dizer: olhe com bons olhos e tal", mas não, ele pediu para amar os inimigos. E considerando os textos que a gente já tinha visto, o amar o inimigo tinha uma certa relação com o amor ao próximo. Eu digo: "Ah, tá certo, então deixa eu ver aonde é que isto me leva". E aí comecei a preparar a palestra,
mas inculcado exatamente com isso daí. Amar o inimigo. Como assim? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Então isso estava meio que engasgado comigo, né? Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Que numa outra tradução diz, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aqui é, maltratam e vos perseguem. Aí eu disse, eureka, matemática. Olha Jesus sendo matemático. Agora eu entendi como a gente ama os inimigos. Agora chegou. E fiz a palestra. E aí eu comecei a palestra falando de que ia usar um princípio matemático que está estabelecido na multiplicação, que é, algum de vocês já deduziu, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Ah, então eu vou fazer assim. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quem é que me maltrata? Quem é que me persegue? Quem é que me calunia? Pronto. Por essas pessoas, eu vou ser literal aqui, matemático e literal. Quem são as pessoas com quem eu tenho problema, que fazem bullying, que zombam de mim, que inventam coisas comigo, dizem coisas só para me perturbar, me deixam numa situação delicada. Eu não vou falar com essas pessoas, não vou procurá-las, eu vou orar por elas. E aí comecei a fazer esse exercício. Quando alguém me aborrecia, isso era fácil, porque eu tinha uma empresa, tinha funcionários, tinha clientes. Então, de vez em quando, a gente se depara com alguma situação que não é muito agradável. E aí, de noite, quando eu ia rezar, eu digo assim, olha, eu tenho que rezar hoje especialmente por fulano, por Beltrano, por essa circunstância, por essa ocorrência. Então, vou orar por quem me maltrata e por quem me persegue. E era o que eu fazia. Aí, voltando, mais um fator, né? Mais um produto daquela equação matemática. Fazei bem aos que vos odeiam. Mas espera aí. Como é que eu vou fazer o bem para uma pessoa que me odeia? Se eu chegar perto, a pessoa já me odeia, ela não vai querer nem me ver. Como é que Jesus me colocou nessa enrascada? E aí eu comecei a pensar, espera aí, eu posso fazer o bem a uma pessoa que me odeia. Por exemplo, alguém vem falar de mim, para mim, de uma pessoa que eu sei que me odeia. E aí, em vez de eu dizer assim, eu sei quem é a pessoa de quem você está falando, e dizer outro tanto, eu vou dizer assim, olha, essa pessoa, ela realmente tem uma dificuldade de relação comigo, e acredito até que ela tem razão. Mas eu preferia mandar para ela as minhas melhores vibrações. Porque eu admiro tanto o esforço dessa pessoa, a produtividade dela, essa característica, aquela outra. E começava, então, a pensar em falar bem para quem viesse me falar mal de quem me odiava. Por quê? Se essa mesma pessoa, uma hora, voltar lá, vai dizer, olha, Jacó pensa muito diferente do que você está pensando. Ou então, estou num ambiente e a pessoa que me odeia está ali, em vez de eu simplesmente virar as costas e não querer saber, eu de repente, vamos supor, é uma festa de aniversário, eu peço ao garçom, olha, aquela mesa ali, sirva ali, por favor. Mas por que alguma coisa especial? Não é porque eu estou vendo aquela mesa não está bem servida, faça isso para chegar junto
dando o meu melhor para a pessoa que me odeia. Fazer o bem por quem me odeia. Observe bem. A primeira situação, a proposta era ore por. Veja que não está mandando que eu fique aproximado, colado, juntinho, amarrado. Essa segunda opção é faça o bem por, para. Eu também não preciso, para fazer o bem a alguém, ter que necessariamente ter uma relação direta. Esse foi o artifício que eu encontrei para eu mesmo me remodelar dentro de uma estrutura. E a estrutura não é nenhuma outra senão a própria proposta de Jesus. Bendizei os que vos maldizem. Bendizer. É a mesma coisa que eu dizer, meu filho, Deus te abençoe. Eu estou bendizendo. Ou então, alguém fala mal de mim. Eu falo bem. Alguém está me desejando uma praga. Eu desejo sucesso, boa sorte, vá em frente. Alguém está dizendo que se cruzar comigo me mata. Eu vou dizer, Senhor, que quando a gente cruze, que essa pessoa seja desviada o olhar e observe alguma coisa bonita que ela gosta. Ou seja, eu estou literalmente bendizendo. E mais uma vez eu não preciso estar perto. Aí chegamos no ponto de partida. Amai a vossos inimigos. E que agora? O amor, de uma certa forma, pressupõe um approach, né? Uma aproximação, um estar mais perto, uma relação. Eu digo, mas justo com o inimigo, Jesus propôs isso. E aí eu estava com a dificuldade de fechar a minha equação. Eu estava dizendo, nossa, foi legal eu fazer essa sequência matemática aqui, mas e como é que eu concluo? Aí, na dúvida, eu disse assim, peraí, quem são as pessoas que eu devo orar? São aquelas pessoas que falam mal de mim, que me perseguem, me atrapalham, me maltratam. Essas eu vou orar. Aquela pessoa que me odeia, a pessoa que me odeia, eu vou fazer o bem por ela. A pessoa que fala muito mal de mim, que mal me diz, que me deseja pragas e tudo, eu vou desejar o contrário. Agora, o meu inimigo. Quem é o meu inimigo? O meu inimigo é aquela pessoa que fala mal de mim. Não, esse está lá naquela primeira relação. Não, o meu inimigo é aquela pessoa que me odeia. Não, essa daí a gente já tratou também. Não, o meu inimigo é aquela pessoa que me maldiz, que me deseja uma praga. Não, essa também a gente já falou dela. O meu inimigo é o que quer me sabotar. Não, quem quer te sabotar é os que te perseguem e te maltratam. Já falamos dele. O meu inimigo é aquela pessoa que quer se apoderar do que eu tenho. Não, a pessoa que quer se apoderar do que você tem, também a gente já falou, que são as pessoas que te maldizem, porque ela quer tirar tudo de você. Então, cadê o meu inimigo? Para onde foi o meu inimigo? Onde está o meu inimigo? Uau! Aí está a conclusão. Quem é o meu inimigo? Vamos voltar aqui a Lucas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o meu inimigo é o mais próximo de todos. Está dentro de mim. Sou eu. Eu sou o meu inimigo. Porque eu sou quem acho que o outro me maltrata, que o outro me persegue, que o outro
me maldiz, que o outro me odeia. Eu estou vendo desse jeito. E eu estou vendo desse jeito porque eu estou com esse tipo de lente. E é esse tipo de lente que está me deixando a minha visão totalmente confusa. Nossa, é hora de eu despertar. Eu tenho que amar como eu me amo, mas como é que eu me amo se eu estou fazendo tudo ao contrário? Na hora que eu penso isso, que eu penso assim, uau! Vou pegar uma frase bem curtinha do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10º, no item 15. Sabe o que é que diz essa frase? Perdoar a seus inimigos é pedir perdão para você mesmo. Oh, aí está o segredo. Aí está o desenrolar da questão. Como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu demorei para vislumbrar tudo isso? Aí, no próprio Evangelho de Lucas, um pouco mais à frente, ele faz um complemento que dá para a gente juntar agora tudo isso. Ele diz assim: amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Está agora no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 35 e 36. Que interessante isso, né? É muito interessante. Amar os nossos inimigos fazendo o bem e emprestar sem esperar troca. Você já deu alguma coisa para alguém e depois a pessoa lhe virou a cara? Como você se sentiu? Ruim? Essa é a reação comum de quem ainda não pensou no amor ao próximo. Eu dei uma coisa para alguém. Deu, acabou aí, a história acaba aí. Eu não tenho que ficar nutrindo a necessidade do retorno. Porque se eu faço isso por uma pessoa com a qual eu não tenho um vínculo emocional forte, e eu me aborreço porque ela não me retribuiu, o que vai acontecer se eu manter esse padrão? Se eu mantiver esse padrão? Vai acontecer que quando eu tiver uma relação com alguém que eu tenho uma dificuldade, isso tudo vai ser muito pior. Muitas vezes pior. Então eu tenho que cuidar de mim. E aí Lucas aqui colocou, você quer cuidar de você? O que você fizer de bom, não espere retribuição, não espere. Viva, vá em frente. Aí a gente está começando a entender o amor ao inimigo. Porque aí a gente está fazendo aquilo que lá no Evangelho foi dito, né? Perdoar o inimigo é pedir perdão para você mesmo. Eu não me vincular negativamente com o inimigo, eu estou dizendo para o meu corpo, liberem todas as endorfinas do prazer, da alegria, do equilíbrio emocional, do equilíbrio hormonal, do equilíbrio de todas as forças que vibram em mim. Então, é preciso a gente ter um pouco melhor de ponderação, para que a gente não pense que vai ser diferente. Mas vamos lá. Será que Jesus queria dizer algo assim tão profundo, que o meu inimigo está dentro de mim? O que você acha? Olhe bem. Vou pegar de novo o Evangelho,
agora em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim trazer a divisão do homem contra o seu pai, e da filha contra a sua mãe, da nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. O que Jesus está dizendo? Meu Deus, isto é uma estranha moral. Não, não é uma estranha moral. Isso é uma moral que a gente não percebe que é o que acontece. Eu me fecho no meu egoísmo, no meu egocentrismo, e o que não estiver dentro desse meu padrão está contra o meu padrão. Logo, está contra a minha pessoa. Está contra o meu princípio, portanto, é o meu inimigo. É o meu inimigo por quê? Porque eu tenho o padrão que gera a inimizade. E aí, para ficar muito forte, Jesus coloca: e então você terá por inimigos os de sua própria família. Lembra quando a gente começou falando lá do Levítico, que ele dizia para a gente não se preocupar em ter raiva e mágoas do nosso povo? E que eu reduzia ali para a família, para o núcleo familiar? Olha aqui onde é que Jesus está dizendo. Tem alguém mais próximo do que a família, fisicamente falando? Não. Emocionalmente falando? Não. Mas eles vão ser contra nós. Por quê? Porque eu me fecho no meu princípio. E o meu princípio, eu não permito que ninguém o quebre. Jacó. Mas só que o princípio que Jesus estava trazendo era o do amor. Sim. É aí onde está a diferença fundamental. Não sou eu que tenho os inimigos. Os inimigos vêm de fora, porque eu estarei já agora dentro de um padrão que eu não tenho o inimigo. Vou fechar a nossa reflexão buscando uma outra passagem que, infelizmente, eu não tenho neste momento o item do Evangelho, mas vai da memória mesmo. Um homem vai fazer o seu depósito no altar, a sua oferenda. E quando ele vai fazer a oferenda, é dito: se ao colocar tua oferenda, ao ir colocar tua oferenda, tu vê alguém que tem algo contra ti, deixa a tua oferenda ali, acerta-te com aquele e depois então tu vai e põe a tua oferenda. Observemos um único detalhe. Você está no auge do sentir-se bem, no auge do fazer o bem, você está agora no momento de gratidão ao divino, você vai fazer a sua oferenda ao altar. E neste momento você vê alguém que tem um problema com você, ou seja, é alguém que tem a dificuldade não está em mim, está nele. Mas só que se eu me fecho dentro dessa redoma, o que vai acontecer? Eu deixei de amar ao próximo. Então, na parábola, é muito interessante esse detalhe. Se alguém tem algo contra vós, ou seja, já não é mais nem pensado na hipótese de que é você que tem contra ele. É ele que tem contra você. Então você, antes de fazer a tua doação, vai lá e acerta-te com ele. E depois, aí sim, você faz a sua oferenda. Porque aí eu já não tinha inimigos, porque eu já me amava. Mas eu não quero ainda assim que alguém carregue dentro de si aquela coisa ruim que vai fazer mal a ela. Então eu estou bem.
E eu estou tão bem que eu quero que você também esteja bem. Quando acontece isso, o que está acontecendo? Eu estou amando o meu inimigo. Eu estou orando por aquele que me persegue e me maltrata. Eu estou falando bem daquele outro que me odeia. E aí, matematicamente, a gente fecha esse conjunto de reflexões. Fica agora a pergunta: amar o inimigo, como assim? Simples, não ficou? É a gente amar-se a si mesmo. Amar-me a mim mesmo, sendo a referência do amor ao próximo, não é nada mais, nada menos do que amar a Deus sobre todas as coisas. Tem algo mais divino? Tem algo mais matemático do que isso? Tem algo mais melódico do que esta conclusão? Como é fantástico o Evangelho. Fantástico aqui no melhor sentido da expressão. Como é grandioso. E como é simples. E como é plausível, realizável, introjetável dentro de nós. Mas, Jacó, às vezes é difícil. Às vezes é difícil porque nós não estamos ainda no campo do exercício dessas práticas. Mas se a gente começa a colocar, vai acontecer um dia que a gente, nossa, eu pensava que eu estava superando, aí me aconteceu essa agora. Pois é, imagina, mas você agora já consegue ver que é algo que vem para te atrapalhar. Antes você diria que era algo a mais para você odiar. Aí a nossa panorâmica vai ampliando. A gente vai tendo agora outras visões. A mim me impressiona muito, sempre, quando eu vejo algum profissional de qualquer área falar de alguma coisa que diga respeito à sua área. Por que me impressiona? Porque essas pessoas sempre falam e destacam coisas que você que não é da área, você não percebe. E eu digo, meu Deus, como é que essa pessoa sabe tudo isso? Como é que ela chegou a tudo isso? Como é que isto aconteceu? É simples. Vivência, experiência, repetição, falhas, erros, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como já disse uma outra música. Como tudo isso se encaixa perfeitamente. Como o Evangelho, ele nos oferece assim um verdadeiro chassi no qual a gente consegue colocar todas as peças e ele se equilibra com todas elas. Muitas vezes, assim como num carro, a gente tem uma mola mais ou menos compressiva, temos um amortecedor mais ou menos funcional, temos os pneus mais ou menos bem calibrados, e a depender disso tudo, a gente vai se movendo muito melhor. Só que quando se trata de ser humano, a gente não tem uma loja, uma oficina, alguém que nos venda peças de reposição ou já me entregue toda a estrutura pronta. Nós somos os grandes mecânicos de nós mesmos. A gente vai ajustando, aprendendo, repetindo, replicando, e aos poucos a gente vai se desenvolvendo. Nosso inimigo? Eu não tenho inimigo. Ah, mas eu conheço um monte de gente que não gosta de você. Que pena. Não sabe que qualidade de amigo está perdendo. Porque eu não tenho esse tipo de mágoa, esse tipo de rancor, esse tipo de dificuldade. Simplesmente vou vivendo. Já quer dizer que você não tem problema com ninguém? Eu não sei, pode ser até que eu tenha algumas dificuldades ainda. Estamos aqui num mundo de muitas expiações e muitas provas. Mas que eu fique guardando isto para gerar aquilo que eu não quero dar para mim mesmo, para o meu corpo, para a minha mente, para
para a minha estrutura espiritual, prefiro orar, vibrar, falar bem, desejar o melhor. Lógico, eu já saí da época do olho por olho e dente por dente. Eu estou mais tentando estar, vou dizer tentando para que ninguém pense em pureza, que não existe pureza aqui. Como Jesus dizia, né? Não resistais ao mal. Se alguém vos bater na face direita, oferecei também a outra. Se alguém quiser pleitear convosco, dê também a túnica, dê também a capa. Se alguém quer que você caminhe com ela 1 milha, caminhe logo 2, se for o caso. E aí ele completa, está lá em Mateus, né? Dai a quem vos pedir, e não desvieis daquele que quiser que lhe empresteis. É difícil às vezes, porque você vai dizer assim, e os aproveitadores disso? Os aproveitadores estão criando problemas para eles. Não serão problemas meus. Ah, mas se você com isso estiver favorecendo ao mal? Não, eu não preciso favorecer ao mal, basta eu colocar uma regra. Há muito tempo, eu tive uma pessoa que foi me pedir uma quantia, há muitos anos. E eu sabia da fama da pessoa de má pagadora. E eu disse sim, eu te empresto. Você quer isso para quanto? Não, se você me deixar eu pagar em 3 vezes, eu disse, eu vou fazer um negócio diferente com você, você vai pagar em 5. Vai ficar bem mais ameno. Oh, beleza. E eu ainda vou deixar mais ameno ainda para você. Se você me pagar 4 em dia, rigorosamente em dia, a 5ª está perdoada. A pessoa ficou super feliz, super contente comigo, e assim fez. Pagou até a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, tudo em dia, na 5ª, chegou lá para me visitar, disse, olha, o que eu disse está valendo. Aí, daí, mais uns dias, ela veio e me pediu de novo, só que queria mais. Seja, como agora eu estou precisando de mais, dava para você dar um prazo maior? Eu disse, dá para dar um prazo maior. Eu vou lhe dar agora em 8 vezes, tá bom? E a regra vai ser a mesma. Você me pagar em 7, e na 8ª eu lhe dispenso. Só que dessa segunda vez aí ele falhou, né? Aí falhou 1 mês, aí no outro veio, pediu desculpas, mas que não podia pagar 2 de uma vez, só podia pagar 1, e assim foi. E quando chegou na última, ele veio dizer, mas essa última, eu digo, você vai pagar, porque foi a regra. Não, Jacó, mas não é justo. Eu digo, não, não é justo você ter quebrado a regra. Não, mas você tem que entender que eu estava com um problema. Eu entendo. Entendo, não estou magoado, não fico com raiva, mas havia uma regra. Tá bom. Ele saiu aborrecido. E veio uma 3ª vez. Quando ele veio a 3ª vez, eu digo, agora a regra é mais curta e você vai agora ter que pagar todas. Agora, se você não pagar, ou se você atrasar, aí essa é a última vez que eu lhe empresto. Não, pode ficar tranquilo, eu vou mostrar a você. Eu digo, que bom. Pagou 2 e até hoje, nunca mais pagou nenhuma. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, mas você foi bobo, você sabia que ia acontecer? Eu digo, pois é, sabia que ia acontecer, havia essa previsibilidade. Mas só que eu ia ficar eternamente emprestando e tendo aborrecimento. Agora não tenho mais aborrecimento. Não tenho nenhuma raiva dele, não tenho nenhuma mágoa. Se ele tem de mim, o que eu posso fazer? Ou seja, saio do conflito e deixo tudo calmo. Calmo dentro de mim. Para que, mesmo fazendo aquilo que seria bom e justo, as pessoas não aproveitem a oportunidade. É isso, eu peço desculpas por ter trazido aqui praticamente experiências muito pessoais, mas eu acredito que vale aí como reflexão para que a gente pense melhor. Amar o inimigo, como assim? Assim, experimentando, levando tudo dentro dos melhores princípios, estabelecendo bons princípios e fazendo com que tudo funcione a contento, tá bom? Quero lembrar mais uma vez que o Café Cultural de Março será no próximo domingo, porque
Hoje foi café, não teve por conta do carnaval, né? E Hércules Brum é quem vai estar conosco falando de um tema maravilhoso, controle emocional e seus desafios. Já pensou? Vai cair bem certinho nisso que a gente conversou hoje, né? Controle emocional e seus desafios. Divulgue, participe, esteja conosco. O Café Cultural é um momento ímpar, é maravilhoso. Qualquer coisa, você entra em procura o site do Leão ou o meu, jacomelo.com, e você vai encontrar lá como se inscrever e participar. E como último aviso, eu quero lembrar que já estamos agora em março, né? Só falta um mês e pouquinho, para acontecer o 14º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, que vai ser em Taubaté, São Paulo. Se você quiser se inscrever, tem uma pré-inscrição, é neste site que aí está. emev, emev.com.br. O encontro já está com muito poucas vagas, eu estive conversando esta semana com a pessoa responsável, e é muito provável que até agora, nos primeiros dias de março, já nem tenha mais vagas. Então, se você quer participar, aproveite e se inscreva o quanto antes, tá bom? É isso, vamos encerrar essa nossa domingueira, fazendo a nossa oração, pedindo a Deus bênçãos para cada um de nós, que estejamos em perfeita harmonia, que amemos aos nossos inimigos, amando ao próximo como a nós mesmos, fazendo com que este amor seja mais claro, mais límpido, mais pleno e mais harmonioso, em nós e de nós para com os outros. Que o amor de Deus, espelhado no Evangelho de Jesus, esteja também refletido em nossas posturas mentais e emocionais, todos os dias, hoje e sempre. Que assim seja. É isso. Agradeço enormemente você que participou, você que assiste depois. Que bom. Mas se você está aqui, cuide bem para aproveitar o carnaval e não se perder por conta do carnaval, tá bom? Um beijão, um ótimo final de domingo, uma ótima semana. Deus nos abençoe sempre.